pergunta é, com 20 anos de idade, como é que eu entendi a minha relação com Deus? E hoje, como é que eu enxergo a mesma esfera em que eu acreditava antes, se mudou ou não? Acho que a primeira coisa que me vem à mente, principalmente pela minha ligação com a música, que é uma ligação que muitos de vocês têm, não é não, Fernanda? Estou vendo você aqui, que é uma baita de uma cantora e compositora. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Igreja Adventista. Porque, como filho de obreiro, tudo que eu tenho, para quem é filho de obreiro, veio da igreja. A igreja me abençoou muito. Então, dentre essas bênçãos, foi a oportunidade de me expor para contextos musicais. Coraizinhos, quando eu era criança, que eu não gostava muito daquilo lá não, mas era um começo. Só que o que acaba acontecendo ao longo dos anos dentro do contexto adventista é que a cada apelo que é feito com música, a cada mensagem musical que você ouve, e quando você cria uma relação com a música, como eu criei logo cedo, você começa a desenvolver uma fé que é dependente de sentimentos. Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui, não? Sim. Em outras palavras, você está acostumado, você é treinado, principalmente se você começou cedo na igreja, a responder a apelos e chamados apenas quando você tinha estímulos sentimentais. Então eu me emocionava muito quando tinha, final de semana de oração, tinha aquela música bonita, e o jovem lá cantava "Quando Jesus te chama e tu não vem", eu falava, pô, esse é eu. Que situação. Então, minha fé, por muito tempo, ao longo dos 20 anos de idade, era muito pautada pelo que eu sentia. Se eu pregava, na época, com 20 anos de idade, eu comecei a fazer teologia com 17. Então, com 20, eu estava já no 3º ano. Então, quando eu pregava, quando eu sentia que eu estava bem, eu achava que aquele foi um bom sermão. Se eu não estava sentindo, se eu não estava com fone de ouvido, de alguma forma, aí eu não sentia, eu achava que Deus não tinha me usado da mesma forma. Aí, ao redor dos 20 anos de idade, eu aprendi uma lição muito importante na minha vida, fazendo evangelismo lá na África. No 4º ano, na verdade. Evangelismo na África. Eu estava fazendo o apelo final, depois de um mês lá trabalhando, dando estudo bíblico, ia ser o apelo final que eu tinha que fazer, e não tinha música, estava lá o gerador girando lá para ter energia, não tinha um estímulo sentimental para as pessoas, e eu fiz o convite para o batismo, e pouca gente respondeu. E eu pensei comigo mesmo, cara, hoje vai ser um lixo, eu não estou sentindo nada. E só, 3 pessoas estão respondendo depois de um mês de trabalho aqui. Aí, naquele momento, me veio uma ideia. Eu falei, o seguinte, já estudei a Bíblia com quase todos vocês que estão aqui dentro essas semanas todas. Então, vamos fazer o seguinte, eu amo vocês, foi bom ter vocês aqui, mas agora aqui dentro da igreja eu só queria quem realmente quer tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então, quem não quer, pode voltar para casa, acabou a programação, acabou tudo. Aí o pessoal ficou meio travado, uns começaram a sair e muita gente ficou. Eu falei, olha, vou repetir aqui, vocês já podem ir embora, acabou. Foi bom, tchau. E daí eu saquei, aí eu percebi que o pessoal havia entendido a seriedade do que significa seguir a Jesus e da decisão que estava diante deles, e ficou um monte de gente lá. Batizamos um monte de gente lá. E ali foi a primeira vez que eu descobri que aquilo que Deus faz não tem relação nenhuma com o que eu sinto. Não é que tem um pouco de relação, não tem nada. E hoje em dia, então, eu estou no outro extremo, por completo. Tem gente que pergunta para mim, nossa, Tiago, quando você vai lá tocar naqueles teatros, o que você sente? Eu respondo sempre, não sinto absolutamente nada. Já estou neutralizado. Já. De vez em quando eu me emociono, se tem alguma treta acontecendo em casa, com um filho, alguma coisa, eu choro. Mas de sentir Deus me usar, não, porque hoje em dia a minha fé não é mais baseada no que eu sinto, é baseada na confiança de que Deus me usa independente de mim. Independente se eu pequei ontem, se eu estou pecando agora, eu vou pecar amanhã, eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Como Sansão era, um vagabundo, e Deus usava ele direto. Então hoje eu não sinto mais muita coisa. Essa é uma das grandes transições que eu tive na minha vida. Do sentimento para a confiança. De ler que Deus me ama independente do que eu faço e deixo de fazer, e acreditar nisso independente de sentimento.
Tá, eu estou te ouvindo, Tiago, mas eu não sinto. Exato, você vai ter que abandonar o sentimento e entender que a caminhada com Cristo não vai ter coralzinho te acompanhando na vida, cantando tal qual estou, eu venho a ti. Você vai caminhar. E as decisões que a gente toma é por princípio, por confiança em Deus e não por sentimento. Então essa eu acho que é a primeira coisa. Agora eu vou pensar nas coisas mais drásticas. Outra coisa que me vem à mente, das grandes transições que aconteceram, era que com 20 anos de idade eu enxergava igreja, missão, cristianismo e todas as coisas relacionadas à relação com Deus pelo ângulo da igreja adventista. Pelo ângulo da tradição adventista que eu herdei de avós, de pais, e que é uma tradição maravilhosa. Porém, essa tradição adventista, ela, por mais que contém coisas ricas e maravilhosas, ela também contém coisas humanas. Coisas que têm pouco ou nada a ver com as Escrituras Sagradas, mas que são caprichos nossos aqui na América do Sul. E quando você dá 4 passos dentro de outro país, você descobre que não é a mesma coisa lá. Ter viajado ajudou isso. Eu saí do Brasil bem cedo, meus pais estudaram na Andrews, eu fui com 10 anos de idade, fiquei lá até os 13. E daí depois eu voltei para fazer mestrado, doutorado, fiquei mais 8. Passei 11 anos fora e desses 11 anos eu viajei para Japão, para Austrália, para Europa, e vi o mundo todo de como a igreja funciona em cada mundo, e por incrível que pareça, a igreja adventista é diferente em todos os países por onde eu fui, não é igual. Aqui no Brasil o pessoal tem problema com café. Lá na Andrews, onde eu estudei, os professores de teologia entravam tomando café. Aqui no Brasil não tem problema você usar aliança de casamento. Lá nos Estados Unidos, se você usa aliança de casamento em Michigan, no estádio onde eu estava, você é um liberal. E por aí vai. Aí logo você percebe que muitas das nossas implicações têm mais relação com as nossas preferências e tendências culturais do que, de fato, com o Evangelho. Agora, essa transição ela é mais difícil de você fazer. Porque normalmente quando alguém ouve eu falando isso na minha sala de aula, os meus alunos, eles pegam aquilo que eu digo e aplicam para aquilo que eles acham mais legal e mais divertido e vivem a vida da maneira como eles querem, falando: o professor Tiago disse que é tranquilo. E não entenderam absolutamente nada do que eu disse, porque todas as coisas que eu falo na sala de aula são para aqueles que nasceram de novo em Cristo. Quando eu nasço de novo em Cristo, eu vivo uma outra maneira, eu vivo de uma outra maneira. As coisas, elas tomam um rumo e uma forma diferente do que elas tinham antes. Na religião de Cristo, todas as coisas me são lícitas. Olha só que coisa boa. Aonde eu tirei isso? Da Bíblia. Mas nem todas elas me convêm. E quem é que determina o que convém e o que não convém? Com 20 anos de idade, eu achava que era igreja. Achava que se eu abrir o manual da igreja, se eu ler Ellen White o suficiente, se eu consultar a liderança, eu vou saber qual é a vontade de Deus e o que é lícito, o que me convém. Com 34 anos de idade, eu tenho muito pouco interesse no que pessoas dizem ou tradições dizem. Eu tenho interesse em Cristo e no Evangelho. Então, quando os alunos me fazem qualquer pergunta sobre qualquer assunto, eu estava no carro esperando meu filho sair da escola, parou um carro, não sei se os caras estão aqui, 2 teologantes estão dentro do carro, acho que buscando os filhos dele, não deve estar aqui porque eles têm filho. O filho acorda cedo, quebrando tudo. Aí um menino virou para mim, o teologano, e falou assim: pastor Tiago, estão querendo fazer lá na minha igreja, onde eu faço estágio, uns teatros, os jovens querem fazer uns teatros, e como é que eu organizo? Eu falei: como é que você organiza o quê? O teatro? Eu não entendi. Não, que orientação que eu passo? Eu falei: você dá a orientação que está no Evangelho sobre o teatro. E o que o Evangelho diz, professor Tiago? Não diz absolutamente nada. Aí dá aqueles 15 segundos da pessoa te olhando assim, fazendo: mas e os textos? Você fala: os textos de Ellen White? Sim, eu pego eles aqui na minha mão, tá vendo? Tá vendo aqui? Aí, ó, imagina que isso aqui é o Evangelho agora, olha só que beleza. Eu jogo dentro, e se sobrar alguma coisa depois, aí eu me preocupo. Mas geralmente não sobra nada. Porque as preocupações de Cristo não são as nossas preocupações.
Então, hoje eu tenho muita pouca paciência para aquilo que é periférico. Não tem interesse. Você quer fazer teatro? Faça o teatro, seja feliz. Não quer? Tá bom, tá jóia. Eu tenho meu grupo aqui na igreja, aqui no colégio, que se reúne com o pessoal que não é adventista, não é religioso, não tem música lá. Né? Você espera que não, o Tiago vai criar uma igreja diferenciada, vai ter um sofá e vai ter... Não, só tem Bíblia lá. Não tem música nenhuma, a gente conversa. Por quê? Porque para mim isso é essencial. Eu não entro em bola dividida de qual que é a música do céu, tem pouco interesse. Por quê? Porque não é uma ênfase do Evangelho. Então, com 20 anos de idade, meu coração palpitava com ansiedades de não saber de fato qual era a vontade de Deus. Por quê? Porque eu achava que a vontade de Deus estava imersa em diversas esferas. Em Ellen White, na igreja, no meu pai, na Bíblia, e uma mistura de tudo. E para onde você vai quando você não sabe? Hoje em dia, todas essas coisas são maravilhosas, mas eu derramo elas pelo filtro do Evangelho. E o que sobra me interessa. E se não sobra nada, eu não tenho interesse. Todas as coisas me são lícitas hoje, mas nem todas me convêm. E quem é que determina o que convém e o que não convém? Eu. Porque uma vez que eu nasço de novo, eu estou em Cristo e Ele está em mim. Em harmonia com aquilo que eu leio nos evangelhos, o que acontece com o tempo é que você aprende a discernir. Essa é a beleza do evangelho. Deus, através da revelação, Ele quer estabelecer no ser humano a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Portanto, todas as coisas me são lícitas. Na minha casa, se a minha esposa quer fazer A, B, C e D, ela pode fazer o que ela quiser. Os meus filhos, quando crescerem e tomarem decisões, idem. Porque eu quero que eles entendam que a vida com Cristo não é uma vida isenta de liberdade. Pelo contrário. É onde você encontra uma liberdade muito mais significativa do que as outras. Por quê? Porque a liberdade em Cristo faz com que todas as coisas sejam lícitas, porém nem todas convêm. Em Cristo eu desenvolvo discernimento, liberdade, autocontrole. Essa é uma parada que nem todo mundo desenvolve, porque a gente acha que pega o discurso do que eu faço, daí não, o senhor Tiago falou que pode usar alguma coisa, não sei o quê, e daí eu posso tomar, eu posso fazer alguma coisa. Você tem que desenvolver autocontrole em Cristo. E não é difícil. Quando você nasce de novo, essas coisas vêm naturalmente. Aí as coisas que eu estou falando vão se encaixar no lugar certo no coração de vocês cada vez mais. Então essa é uma segunda grande transição, de você abrir mão de um fardo imenso que você carrega, sem saber qual é a vontade de Deus, para receber no seu coração o fardo de Cristo que é leve. No passado, a religião, para mim, era um fardo imenso. Com 20 anos de idade, era um fardo imenso. Porque havia uma lista imensa de coisas que eu precisava fazer para estar em relação com Deus. Como o rapaz mesmo falou aqui antes de mim, que eu tinha uma grande dificuldade de ler a Bíblia, e isso era uma luta para mim e tudo mais, e ele encontrou uma maneira de ler a Bíblia. E quando a gente não lê a Bíblia ou não faz o que está na lista, a gente sente que está mal com Deus. Por quê? Porque a gente herdou isso. Você lê ou não lê, orar ou não orar, fazer ou não fazer, muda alguma coisa na relação de Deus com você? Não. Não de acordo com as Escrituras. Deus te ama independente do que você faz, e eu falo isso na minha sala de aula constantemente, que a religião da Bíblia é pautada pelo que Deus faz, não pelo que você faz. Então essa me leva à terceira grande transição, que é uma transição que antes eu vivia na ansiedade e na suspeita, de que eu não sabia o que estava rolando lá em cima. Hoje eu vivo na confiança de que Deus me ama. Se eu dormir à noite e não fizer uma oração agradecendo a Deus por todas as coisas, eu tenho a confiança absoluta de que Deus me ama e Ele conhece o que está no meu coração. Onde é que eu tirei isso? Dos Evangelhos. Jesus ensina que quando a gente orar, não fale muitas coisas, porque eu já sei o que você precisa. Quem fala bastante são os gentios, porque eles não sabem o que está acontecendo, eles vivem ansiosos. Então, o que acontece hoje em dia, ou no passado, é que eu usava a minha oração, as minhas orações, quando eu me forçava, para exercitar a minha desconfiança no divino. Senhor, o que eu faço? Para que lado eu vou? E agora? E a moça? E o almoço? E o Senhor me ajuda? E aí Deus deve estar olhando, falando, que bonitinho. Não aprendeu ainda a confiar. Meu filho, anda. É igual Moisés lá na frente do Mar Vermelho, orando. Senhor, o que eu faço? Deus fala, levanta, menino. Abre aí que eu vou abrir o Mar Vermelho. Para de orar.
Confia. Oração tem menos a ver com as palavras que eu emito para o céu e muito mais a ver com a caminhada. De caminhar na confiança de que Deus está comigo. E de que a minha vida não é pautada pelo mundo grego em que tudo que acontece com você tem um destino. Você tem um destino. Você tem que encontrar a pessoa certa com quem você vai casar. Você tem que escolher a profissão certa, senão você vai ser amaldiçoado. Porque Deus tem um plano para a sua vida e esse plano está detalhado em todos os detalhes. É igual a Matrix. Não tem como fugir da Matrix. A gente vive essa ansiedade absurda de saber com quem vai namorar, de saber que emprego vai ter, para onde vai, se faço missão esse ano ou no próximo, porque eu não sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está nos evangelhos. Só que a gente não lê, a gente quer uma experiência miraculosa acontecendo no nosso coração. E eu não digo eu digo eu vivi assim antes. Era um fardo imenso, uma ansiedade imensa. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está nos evangelhos. Qual é a vontade de Deus? É que você vive uma vida em paz. Amando as pessoas, cuidando das pessoas ao seu redor, sendo luz, sendo sal. Tá, mas eu devo fazer missão esse ano ou ano que vem? Escolhe, filho. Deus vai estar contigo, independente de que decisão você tome. Porque uma vez que você está em Cristo e Cristo está em você, não tem mais destino grego. Você quer andar pelo vale da sombra da morte, ele vai junto. Você quer subir a montanha, ele vai contigo. Porque a minha vida não é pautada mais pela ansiedade da suspeita, mas pela confiança de que Ele caminha comigo e eu posso dormir em paz. Tem coisa boa? Não é mais leve assim? Bem mais leve. Então hoje a diferença dos 20 para o 34, que hoje é tudo muito mais leve. Antes eu jogava um peso imenso, se eu não ler a Bíblia. Aí eu pensava depois, e Abraão andava com a Bíblia debaixo do braço? Falando, peraí galera, eu ainda não fiz a minha devoção, segure os camelos. Não, eles ouviram a voz de Deus. Aí eles caminhavam, viviam. Aí Deus falava 10 anos depois de novo. Aí eles falavam, olha aí, ó, vamos viver, vamos aprender a viver com Ele, com base naquilo que a gente ouviu. Então hoje a gente vive essa lista. Se eu não fizer a lista, normalmente a comunhão com Deus com 20 nessa época, e hoje em dia permanece a mesma coisa porque eu assisto sermões daqui e de outros lugares pela internet. Aí continua um mundo maravilhoso e mágico, né, da lista das coisas que você tem que fazer para Deus. É tudo um monte de coisa que você tem que ler. Para ter comunhão com Deus, tem que ler uma pancada de coisa. Então, que pena quem é cego, né? Tem que fazer um monte de coisa. Que pena quem odeia ler. É um desespero. Aí não pode. Meu sogro odeia ler. Pronto, acabou, não vai para o céu. Porque a lista envolve 1h30 de leitura. É assim ou não é assim? É assim. Agora, a vida é o que Deus quer, que você viva. Aí a gente não tem, porque a gente está há tanto tempo lendo lá, que agora parou. Agora vem uma transição boa também. Deixa eu ver quanto tempo tem. Tem 2 minutos. Vou fazer a última transição. Passou rápido, né? É que passou da meia-noite, o tempo passa que é uma maravilha. Né? Talvez para vocês está demorado aí. Eu falando aqui está uma rapidez incrível. Mas no coração de vocês está, meu Deus, como ele fala demais. Está tranquilo aí? Eu falei de novo, agora vai faltar 1 minuto. Última transição. Última transição é que no passado, e talvez eu espero que essa ajude vocês de alguma maneira, com 20 anos de idade, o mundo em que eu vivia era 2. Quais eram os 2 mundos que eu vivia? O natural e o espiritual. Esses eram os 2 mundos. Quais eram os 2 mundos? Vocês estão acordados. Bom, natural e espiritual. O que acontecia no natural, no mundo natural? Eu ia no refeitório comer. No mundo natural eu namorava, no mundo natural eu lia a Veja, eu vi o Corinthians. No mundo natural eu comia a galinhada da minha avó, que mora no Lagoa Bonita. No mundo natural eu pecava, gloriosamente. No mundo natural eu tinha paixões. No mundo natural, eu jogava basquete aqui no colégio. Naquela época era legal. Hoje eu estou cheio de dor nas costas. Era um mundo natural. Mas de vez em quando, agora vem a sacada, eu parava toda essa parada aqui e lia a Bíblia.
Aí eu fazia uma transferência existencial, eu me transportava para a esfera espiritual. Aí lá eu tinha minha comunhão com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu lia a Bíblia lá em cima, lá era maravilhoso. Aí eu lia lá 20, meia hora, aí pronto. Aí eu voltava para o mundo natural. Do truco, de xingar a mãe do colega, do miojo às 2 da manhã. É o mundo natural. Mas daí parava de novo, porque era a hora do culto. Aí adivinha o que acontecia? Eu também, de novo, transcendi o natural para esse momento especial, da vigília aqui, ó. Quando eu vivi em 2 mundos, esse era um momento importantíssimo da minha vida, porque finalmente eu vou dar uma pausa em toda aquela parada, para agora tratar das coisas do Espírito. Tá vendo? Porque naquela época eu vivi em 2 mundos. 14 anos depois, meus amiguinhos, eu li a Bíblia. Olha que coisa, eu descobri o Evangelho de Cristo. Aí tinha antes o mundo natural e o mundo espiritual. E o que aconteceu? Os 2 se juntaram. E agora, eu entendi que o mundo que a gente vive tem muita relação com a criação do mundo e a criação do ser humano. Você é pó da terra e você é fôlego de vida. Você é sacro e você é profano. Dentro de você tem bem e mal. Da onde eu tirei isso? Lendo o Evangelho. Jesus fala, você acha que adulterar é pegar a menininha ali? Não. Quando você olhar. O adultério está no olhar, está na intenção. O bem e o mal acontecem dentro de você. Tem um membro da minha família que, esses tempos atrás, aí, antes de eu mudar a música, da letra da música Guerra, eu tive um papo com ele. Aí ele chegou para mim, ele já casou várias vezes. Ele é um homem que gosta muito de casar. Ama o mundo natural. Mas ele está numa fase espiritual agora, que eu estou achando fantástica. Aí ele chegou e falou, Tiago, eu tenho um vídeo para te mostrar aqui. Puxou o celular e mostrou um vídeo, assim, tá aí. Aí eu peguei o celular, né? Aí era um vídeo de algum evento aí de liberdade religiosa da igreja aí que tinha gente lá da católica, evangélico, candomblé, uma galera, e adventista lá. Aí chegou uma hora que teve um jogral, sei lá o que, uma atividade, aí todo mundo se cumprimentou, os líderes lá, né? Aí parece que o candomblé estendeu a mão, olha que loucura, estendeu a mão para o adventista. E por incrível que pareça, de acordo com o vídeo, os 2 se cumprimentaram. Eu achei incrível. Mas eu não saquei que isso era muito importante para esse membro da minha família. Ele pausou o vídeo, ele falou, você viu aí? Eu falei, eu estou vendo sim. E o que você achou? Eu falei, eu estou achando que é um evento de liberdade religiosa e tem seres humanos se cumprimentando. Tá, mas não é... Mas e que mais? Eu falei, que mais? Aí você vai ter que me dizer, porque eu já estou esgotado de interpretações. Aí ele chegou e falou, não, olha, esse é um rapaz do candomblé, estendeu a mão, e um adventista está num evento desse, isso é um absurdo. Eu falei, mas por que é um absurdo se é um evento de liberdade religiosa? Quando precisa enfatizar é mais divertido, né? Eu fiz uma vasectomia esses tempos atrás e eu tive que ir lá entregar o espermograma outro dia aqui para as meninas. Foi divertido também. Aí eu falei, oi, eu vim entregar o espermograma. Extremamente divertido. Aí ele falou, não, Tiago, nós não... Aí eu lembro da frase clássica. Nós não podemos... Aí a boca do ser humano que está casado pela 3ª vez virou para mim e fraseou a seguinte pérola. Nós não podemos, com tom de preocupação, porque normalmente quem é de Deus está preocupado toda hora. A cara, né, está sempre uma preocupação. Aqui, ó, o decreto dominical. Vamos a espírito. Preocupado. Falei, diga, filho, não, nós não podemos misturar o sacro com o profano. Aí eu respirei, falei, olha só, cara, que coisa maravilhosa. Falei, olha, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa importante. Você é sacro e profano. Olha que coisa interessante. Eu também. Olha que coisa boa. Está tudo aqui dentro.
Antes eu vivia em 2 mundos. Hoje eu vivo em um. Antes eu enxergava lugares que eram sacros e outros que eram profanos. Hoje não tem mais diferença nenhuma. Hoje eu sou luz. Em lugares que antes eu havia aprendido que não podia ir, hoje eu vou. E onde eu vou, eu sou luz. Porque eu não vivo mais uma religião insegura. Mas se eu for lá, será que eles vão me tentar? Não, aí é a fé insegura. Aí é uma fé que não se desenvolveu nem cognitivamente, nem em confiança em Cristo, porque qualquer ventinho vai te levar para uma outra realidade. Você nunca teve um encontro com Cristo. Porque se você nasce de novo em Cristo e os 2 mundos se tornam um, as coisas são bem mais tranquilas. Você não é mais levado por qualquer ventinho de doutrina e você aprende a ser sal e luz por onde quer que você vá. Você entende que estudo da Bíblia não é algo que você faz no alto da montanha e depois desce. Não. O mais importante da leitura da Bíblia é de você viver ela no seu dia a dia. Lá em casa, teve alguns membros da minha família que estavam bravos, que eu não estava fazendo culto todas as manhãs com os meus filhos. Eu falei, queridos, eu não quero que eles cresçam achando que a relação com Deus é uma quebra do natural para o sobrenatural, como eu aprendi. Eu quero seguir a lei de Deus que diz que vocês falem da Torá quando vocês se levantarem, quando vocês deitarem, ao sentarem na mesa. Por quê? Porque a realidade da religião toma tudo. Então, não, eu não faço culto todos os dias com os meus filhos, mas quando eu vou para a escola, eu falo de Deus. Quando eu vejo o pôr do sol, eu falo de Deus. Ao deitar, eu falo de Deus, porque eu não quero que eles entendam que o mundo é 2. Mas eu quero que eles cresçam entendendo que o mundo é um. E que o sagrado e o profano, o natural e o espiritual, estão todos embolados na experiência da realidade da vida que a gente experiencia cada dia. E que a vida espiritual inclui a vigília, que inclui tudo aquilo que vai acontecer depois das 4 da manhã. Com ou sem leitura da Bíblia. Com ou sem pressões religiosas. Porque em Cristo a religião é leve. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não vivam ansiosos com o dia de amanhã. Então hoje eu vivo pelo Evangelho. E todas as outras opiniões de todo mundo eu coloco dentro do filtro. E o que sai é o que mais importa. E se não sai nada, eu não me importo. Porque quando eu tinha 20 anos, eu vivia em 2 mundos. E hoje eu vivo só em um. Tá bom, acho que é isso aí.